quinta-feira tem Jesus em minha casa, na casa do Diácono Jonathan, vai ser às 20 horas, certo? Amém. Quinta-feira tem ensaio no Ministério do Louvor às 20 horas e domingo tem a culto da família às 18 horas. Então venha e dá mais um para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. No início
todas as coisas, amém? Amém, irmãos? A palavra que nós lemos é que foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra. Que possamos usufruir, que possamos, em nome de Jesus, aproveitar as bênçãos que Deus tem para nos dar. Eu quero desde já, há bastante tempo aí com o nosso presbítero Pablo, então eu já quero convidar ele, em nome de Jesus. Vamos, é baixinho, mas se preparem. Preparem que vem coisa boa aí para a sua vida. Eu tive o prazer de congregar um tempo com o presbítero Pablo e fui muito edificado, muito abençoado no período que estive congregando e trabalhando junto em missões. Detalhe, vamos aproveitar bastante deles para nos ensinar como se faz missões. Amém? Amém. Deus possa te abençoar. Só de pé em nome de Jesus, estenda a sua mão, vamos orar. Senhor, tu já tenho certeza que tem falado com o teu filho em relação da mensagem, mas nós te pedimos também pela nossa vida, não só por ele. Que o nosso coração possa ser terra fértil, que o nosso coração possa ser, a Deus, aonde a semente vai germinar, vai crescer e vai dar frutos para a honra e para a glória do teu nome. Deus, usa o teu filho como o Senhor tem usado, rica e poderosamente, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Importantíssimo, até para o quesito, né, de informação da igreja, que há muitas pessoas que ainda incutem essa responsabilidade somente aos pastores e obreiros, mas de fato nós sabemos que a missão foi orientada e dada para a igreja fazer. Então nós estamos aqui num culto, vejo que a igreja é uma igreja com um respaldo de responsabilidade, aqui podemos dizer, pessoas com consciência daquilo que aqui estamos fazendo. Primeiramente cultuando e adorando ao nosso Deus, e depois que seremos aqui abastecidos, né, pelo poder da palavra, fazer com que o ID seja pronunciado. Mateus, no capítulo 16, versículo 13, Mateus, capítulo 16, versículo 13, quem tem sua Bíblia, pode abrir aí, Mateus, capítulo 16, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual escreveu o servo Mateus, versículo 13, está escrito assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Notem que a pergunta é para todos. E vocês? Perguntou ele: quem é que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão,
porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra a edificarei minha igreja, e as portas do Hades, ou em algumas traduções, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Irmãos, nós olhamos aqui, dentro desse caráter de extrema informação, e como nós estamos num culto de missão, o culto de missão, relativamente, é um culto onde trazemos informações importantíssimas acerca do quesito que Jesus Cristo manifesta através das suas palavras em uma orientação para os seus discípulos e assim sucessivamente para aqueles que de fato creem no seu Evangelho. Ou seja, nós vemos aqui Cristo em todo o Evangelho, quando você, conduzindo a sua Bíblia em sua mão, na sua leitura diária, no seu devocional, você vai perceber que nos Evangelhos, Jesus Cristo, dentro desses 4 Evangelhos sinóticos, ele está especificando uma manifestação da qual ele queria e ele deseja que a igreja manifeste através do ID. Ou seja, nós vemos que Cristo, ele incube e incumbiu a igreja dessa grande missão, que é a evangelização. Fato é que nós vemos ele mesmo dizendo no seu Evangelho de Marcos, no capítulo 16, aos seus discípulos: ide e pregai o Evangelho. Então, nós já vemos aí a grande responsabilidade que nos foi dada e foi dada a eles em tempos passados, que é a igreja testemunhar, proclamar as boas novas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E testemunhando essas boas novas e proclamando essas boas novas, nós vemos que da forma maravilhosa pela qual foi conduzida por Deus no céu, através da vida de Cristo na terra, nós vemos agora fatos importantíssimos que vai nos fazer a compreensão de todo esse entendimento acerca da nossa missão aqui na igreja. Da igreja e a nossa missão neste mundo em trevas. Fato esse que nós vemos dentro dessa conclusão em que se cumpriu tudo em Cristo pela sua obediência ao Pai, sabendo que nele não se achou mal algum, sabendo que em Cristo se cumpriu e se cumpre toda a profecia e toda a palavra é centralizada em Cristo, nós vemos agora que o Deus encarnado veio a este mundo e deixou um grande e poderoso legado para todos nós assim fazer. Fato esse que você vê em Mateus, no capítulo 28, do versículo 19, que vai dizer as seguintes palavras. 28:19, Jesus Cristo disse assim: ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é a ordem clara da minha e da sua missão. Lembrando, eu, no meu caso, não vim de um berço evangélico, não vim de uma raiz cristã. A minha família era toda de umbanda. Os meus tios, os meus pais, os meus avós, todos foram criados dentro de um candomblé. Posso acreditar que boa parte dos irmãos que aqui se encontram, também alguns foram alcançados por essa riqueza maravilhosa do Evangelho. Isso me lembra uma frase importante que
o grande evangelista Billy Graham disse que a evangelização ela abrange todos os esforços no sentido de declarar as boas novas de Jesus Cristo, com o objetivo de que as pessoas entendam a oferta de salvação de Deus e que tenham fé e se tornem seus discípulos. Ou seja, o grande objetivo da manifestação de Cristo na terra tão somente foi para declarar a grande oportunidade que Deus estava me concedendo e te concedendo naquele grande feito na cruz do Calvário. E quando discorremos todo o contexto acerca da questão bíblica em Cristo Jesus estabelecida, não vemos outro respaldo a não ser quando tu olha para a pessoa de Cristo, a grande manifestação de salvação para todos nós, para todos aqueles que creem, e todos aqueles que creem sejam seus discípulos, e sendo discípulos, a nossa grande missão é o quê? Ir e fazer mais discípulos para este grande mestre. Então, nós vendo e entendendo essa compreensão bíblica, que hoje está muito desvirtuada, eu vou dar até aqui um grande exemplo, é aquele que venha para a minha igreja, você vai ser ricamente abençoado, coisas boas vão lhe acontecer. Isso de fato é um princípio até legal de se olhar dentro da compreensão de que você está incumbido dentro de um caráter até amoroso e sensível àquela pessoa, que a igreja é um ambiente bom para ela vir. Mas não é isso que Cristo está tratando. Não é esse convite que ele está tratando especificamente quando ele diz para nós irmos e pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é algo que vai afetar a grande raiz que tem disseminado, destruído e acabado com o mundo, que é a causa mais conhecida, que é o pecado. Eu vou tomar essa água aqui, a boca está ficando seca. Então, os irmãos, eles, aqui na Igreja Assembleia de Deus, são lusitanos. Glória a Deus. Então, os nossos irmãos aqui, ciente dessa grande responsabilidade, ciente do grande ministério que nos foi incumbido em pregar e cumprir a nossa missão, nós temos que ter o sentido claro da nossa missão aqui na terra. Essa ideia se passa muito bem daquela questão quando quem entende aqui a questão apóstolo, quando você entende a raiz apóstolo, você entende que é alguém enviado. No caso destes homens, e a função hoje da igreja é uma função apostólica, que é uma função de enviados. Enviados para quem? Enviados para o mundo, para viver como o mundo, de fato, de maneira alguma, mas enviados para o quê? Para fazer aquilo que ele mesmo determinou: ir e pregar. Além desse ir e pregar, há um quesito muito importante, que nós hoje, que queremos e desejamos intensamente no nosso coração, viver uma vida de um verdadeiro e legítimo cristão. Qual que é? Sal e luz. Luz e sal. Fato que hoje as coisas estão andando bem perdidas dentro dessa compreensão. Então vamos lá. Dentro desse fato,
fato importante que nós estamos entrando da questão de enviados que Cristo nos concede, e ele aqui nesse texto está exemplificando para os seus discípulos, aqueles que estão sendo ensinados ao grande momento da importância da evangelização no mundo. Ele está incumbindo eles em uma ação apostólica de serem enviados, preparados para um campo de batalha, um campo em que muitos crerão e outros não. Posso dar um rápido testemunho meu. Nós estamos numa terra distante, numa terra que não é a nossa terra, de nacionalidade, mas que em dados momentos, quando vamos falar acerca da salvação em Cristo Jesus, quem aqui nunca encontrou uma barreira? Eu mesmo esses dias, pastor Moisés, fui falar sobre a questão da justiça de Deus dentro do meu trabalho. Isso causou um alvoroço no grupo da empresa e dentro da empresa, porque eles não compreendem essa ideia quanto à questão da justiça de Deus ser e é manifestada aqui na terra através de todos esses acontecimentos que estamos vendo. E eles não compreendem isso e nem querem entender. Então a nossa missão não é fácil. E vejo que muitas das vezes, quando se trata da responsabilidade para a igreja evangelizar, nós vemos a grande dificuldade, né, pastor Moisés? É chamar o povo para a grande obra que nos foi incumbida, a nossa grande responsabilidade. Muitos irmãos até tremem nas bases, e isso é um grande perigo. Por quê? A nossa missão é ir evangelizar, a nossa missão é ir entregar a mensagem. E qual mensagem? A mensagem da salvação em Cristo Jesus. Dentro desse conceito da questão apostólica, da questão enviados da igreja, eu peguei uma curiosidade importante em um dos estudos que eu estava fazendo, que no mundo grego, um apóstolo era um tipo de delegado enviado sob a autoridade de um superior. Então vamos lá. Cristo está trazendo aqui a essência, que no mundo grego, dentro dessa ideia aqui que ele está aplicando, um apóstolo era um tipo de um delegado enviado sob a autoridade de alguém superior. Este apóstolo, então, dentro da cultura grega, ele não carregava consigo a sua própria autoridade. No nosso caso, eu e você não carregamos a nossa própria autoridade, mas sim a autoridade daquele que enviou. Ou seja, a conversa que Cristo está tendo aqui com esses discípulos é que a mensagem, é que a responsabilidade que eles estão tendo agora é sobre a responsabilidade, porque eles estão numa terra de deuses pagãos. Eu vou já explanar alguma questão acerca disso. E ele está trazendo esse conceito que aquela mensagem que eles estão sendo responsabilizados a levar é sob a autoridade total de Cristo Jesus. Ou seja, quando a igreja compreende esta razão lógica da qual eu e você somos incumbidos a fazer, nós estamos sob a autoridade de Cristo. Porque Ele nos incumbiu de ir e pregar. Essa função nos foi dada para evangelização, para ir com um objetivo claro e um alvo detectável, que é este mundo perdido. Cheguei aqui, o pastor Moisés estava falando de empresa, e quando se passa a questão de empresa, trabalho, ou aquele círculo do seu dia a dia de vida cotidiana, é esse ambiente, porque as pessoas têm muito conceito, né, pastor Moisés? Que missão é eu ir
É essa que é o nosso conceito de estarmos aqui em unidade, em comunhão uns com os outros, mas há uma outra responsabilidade, que é ir e pregar a salvação aos perdidos. Então, irmãos, eu sei que eu não estou falando aqui para pessoas que não têm nenhuma compreensão bíblica, para pessoas que são inteligentes. Estou falando aqui para pessoas sábias, pessoas que sabem das suas responsabilidades familiares, dentro do trabalho, mas que não podem fugir em momento algum dessa grande responsabilidade que nos foi incumbida de pregar o Evangelho. Porque se eu e você, de fato, não estamos fazendo com que este Evangelho chegue aos perdidos, posso claramente dizer que somos grandes irresponsáveis e desobedientes acerca do maior propósito que o Evangelho, através de Cristo, nos incumbiu essa responsabilidade. Por quê? Porque quando você vê aqui o texto, Cristo está perguntando para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ele está dizendo aqui de forma clara: e vocês? Quando ele vê que o povo está sem uma compreensão, ele pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, essa mesma pergunta que foi feita há tempos atrás, da mesma forma ela é feita aqui hoje. Aleluia. Ela é feita constantemente. Quem de fato nós estamos falando acerca de quem é Jesus? A grande missão aqui, incumbida para eles, agora é para mim e para você. Quem de fato nós estamos falando quem é Jesus? O que nós estamos falando acerca de Jesus? Qual tem sido o nosso testemunho diário de quem é esse Jesus? O que de fato ele faz em nossas vidas? Eu me alegrei muito, e eu não gosto de ficar contando testemunho de pessoas, eu gosto de olhar para mim e ver que eu preciso melhorar cada dia mais. E eu me alegrei com um jovem chamado Alexandre, que tem um irmão deficiente com problemas mentais, e eu percebi que ele estava todo triste. E eu também tenho meus problemas, eu tenho meus fardos, eu tenho minha cruz, tenho coisas que só eu e Deus sabemos quais são. E vou já parando, senão eu choro com os irmãos aqui. Vai redimindo, viu, irmão? Mas é complicado. Mas eu cheguei ali com total respaldo e com uma alegria convicta no meu coração, e abracei ele, fiquei com ele, e já estou me emocionando. E ele começou a ficar meio assim, aberto, né, em alguns sentidos, acerca dos problemas que ele estava vivenciando. Eu choro, estou ouvindo, esquenta não. E ele me contou alguns problemas. Eu não sabia que o irmão dele era deficiente. Eu não sabia dos problemas que ele atravessava dentro de casa. Só que ele falou: pá, você é um cara doidão. Ele falou assim: você é um cara doidão. Você fala desse Jesus, está sempre alegre, parece que nem problema tem. Eu falei: Alexandre, posso te contar só um problema? Eita. Eu falei com ele: irmão, eu vou pegar daqui no vídeo do aluno, e eu estou passando por uma tempestade. Ele: mas nem parece. Ou seja, naquele momento, ele percebeu que por mais que eu tinha tantos problemas, ele não via aqueles problemas. Ele conseguiu ver, numa das suas primeiras palavras, que esse Jesus a qual eu servia é uma coisa essencial na minha vida, porque em todo momento eu procuro falar
Porque Cristo agora está dentro de um cenário. Vamos aí para uma grande curiosidade. Em Cesareia de Filipe, ele lança essa pergunta para eles. Só que em Cesareia de Filipe era uma cidade pagã, como eu já disse, muito conhecida por adorar deuses pagãos, ficava no sopé do Monte Hermon e era banhado pelo Rio Jordão. Isso aqui é para uma questão de informação. Do qual tinha 3 nascentes, e uma dessas nascentes chamada de Banhas, que vem de Pânias, e sua tradução é pano. O que é isso? Sendo o pano considerado, ali em Cesareia de Filipe, um lugar aonde reinava e operava um conhecido Deus, que era o Deus do Pânico, que era o Deus Pan. E ele era metade bode e metade humano. Tinha uma flauta e saía tocando com muita alegria. Só que dentro da cultura ali, existia uma ideia que quando esses moradores atravessavam os bosques durante a noite, esse Deus chamado Pan, que era o Deus do pânico, das florestas e bosques, ele ia e amedrontava os povos. Então eles surgem dentro da ideia e formam uma gruta para esse Deus chamado Pan, aonde eles iam e ofereciam sacrifício, envolvendo até crianças. Notem a grande questão que Cristo está tratando aqui do problema. E eles, além disso, começaram a formar uma grade de vários deuses. Por exemplo, os romanos, não satisfeitos, criaram uma gruta específica para o seu Deus, Júlio César, que foi deusificado por eles. Também os gregos, a partir dessa ideia, criam um lugar que é comprovado até pela arqueologia, ou se vocês pesquisarem alguns vídeos, vocês vão ver aí essas grutas formando uma cadeia de vários deuses ali em Cesareia de Filipe. Aí eles formam para o deus Zeus e para Néfise, que era a deusa da ira e do ódio, e várias coisas que foram envolvidas. Então, havia um portal neste ambiente que era conhecido como o portal, que era um arco, né? Que era conhecido como o portal do inferno, ou como nós vimos aí de forma categórica, Cristo explicando as portas do inferno, ou as portas dos ares. Então, por esse motivo, Cristo agora, vendo a compreensão do grego e informando eles acerca de toda esta cadeia de informações que eles precisavam guardar na sua mente, concernente à grande responsabilidade que eles teriam que exercer, Cristo agora coloca Pedro e diz para Pedro: está vendo esta grade de deuses, esta rocha cheia de deuses a qual este povo adora? Sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre este ambiente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A pergunta primeiro foi: quem vocês dizem que eu sou? Agora, ele está mostrando que dentro dessa responsabilidade, sob a autoridade do seu nome, ele está deixando bem claro que a igreja que com eficiência prega, vive a prática contínua do Evangelho, as portas do inferno não sobreviverão. Aleluia. Você está entendendo a ideia? Que quando eu e você pregamos esse Evangelho, do qual eu e você já fomos alcançados, essa cadeia inteira de maldade, de coisas ruins que estão acontecendo pelo mundo, através deste poder, que Paulo vai denotar como que é o poder de Deus, em Romanos 1,16, este poder, ele vai alcançar vidas, vai transformar vidas.
Porque a gente tem um conceito de que nós temos que pregar e nós mesmos que temos que trazer a questão dos resultados. A gente foi aqui, já vou falar com os irmãos, tem um barzinho aqui, estavam uns jovens ali perdidos. A gente foi naquele bar ali, evangelizou e os caras não veio. Ou seja, a gente fez a nossa parte. A gente tem que ter a noção compreensível de que a semente foi lançada, como o pastor Moisés acabou de dizer. Foi lançada. E agora, aquele que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, agora é ele que vai lá fazer com que esse resultado seja de um quesito de eficácia para a igreja. Quantas vezes, pastor Moisés, lá em São João do Rei, a gente evangelizava São João do Rei pela madrugada e aos domingos à tarde? Quantas vezes, pastor Moisés? E nós nunca víamos resultados. Nunca. Era aí. A gente ficava louco. Eu chegava a chorar a Deus. Não estou vendo resultado. Eu não estou vendo, irmão. Os crentes que a gente tanto evangelizou. Em dado momento, para um evangelismo, não encontra com gente que foi evangelizada e evangelizando. Nenhuma outra congregação. E em dado momento, nós fomos numa casa que tinha uma jovem demoniada, quem estava evangelizando a jovem demoniada, pela qual eu e o pastor da época fomos chamados para fazer um período de oração naquela casa. A jovem, nós achamos evangelista demoniada, lá pregando o evangelho. Eu não estava vendo o resultado, mas ele estava fazendo com que o resultado era gerado. Ou seja, por mais que eu e você estamos falando, indo e pregando o evangelho, rapidinho, de alguém para. Pregando o evangelho, o resultado quem faz é Cristo. Não fique esperando o resultado que é só Ele que faz. Há resultados, eu vou falar da questão de evangelização, não vou fugir aqui, porque hoje nós estamos com um conceito muito desvirtuado, e eu não vou fazer promessa que Ele não prometeu. Eu vou falar da promessa que Ele prometeu, porque quando eu e você pregamos o Evangelho, as portas do inferno, não está falando das portas do céu, está falando das portas do inferno. Ela não suporta o poder de uma igreja evangelizadora. Aleluia. Ou seja, eu e você temos a responsabilidade total, como aqui em João 15, vou aqui aplicar isso. João 15 diz assim: eu sou a videira, vocês são o ramo. Olha aí, eu sou a videira, Cristo falando, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ou seja, de fato, uma igreja que permanece em Cristo, uma igreja que está firmada em Cristo, alicerçada, enraizada no Senhor, essa igreja é uma igreja produtiva. E quando ela está nele, significa que ela, essa igreja que está nele, permanece nele, é uma igreja frutífera aqui na terra, é uma igreja que rende frutos para o reino de Deus, é uma igreja que vive na prática da oração, é uma igreja que vive na prática cotidiana, devocional da sua palavra, é uma igreja que de fato vive o exemplo e imita as práticas de Cristo. Ou seja, é tudo que nós precisamos. Precisamos permanecer em Cristo, e quando permanecemos em Cristo, nós vemos que a igreja que permanece em Cristo, o povo desta igreja, alicerçado dentro dessa igreja, vivendo essas práticas cristãs que precisamos viver hoje, é uma igreja que gera resultados. Resultados enriquecedores? Não. Resultados de grandes bênçãos
para o reino de Deus. Porque o reino de Deus não fala de questões aqui que nós vemos hoje aí, muitas coisas desvirtuando. O reino de Deus fala de salvação, de transformação, de mudança, fala de gente que estava no mundo perdido, de famílias que estavam destruídas e que foram alcançadas por este Evangelho e hoje são uma bênção na casa do Senhor. Ou seja, nós, como igreja, precisamos saber da nossa responsabilidade, da nossa integridade, da nossa identidade, que é uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ou seja, se eu e você permanecermos em Cristo, se eu e você, como Ele mesmo disse, vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Então, eu e você nos constituímos amigos de Cristo, quando de fato fazemos aquilo que Ele mandou. Se eu e você não fazemos e nem imitamos a conduta de Cristo, de fato, nós não somos amigos de Cristo, nós somos inimigos do Senhor. Porque quando eu e você vivemos uma prática indecente, desobediente, aquilo que o nosso Senhor, o nosso maior exemplo, o nosso alicerce, a nossa base de todos os dias, se nós não imitamos Ele dentro desse propósito, nós de fato, nós não somos cristãos. Ou seja, se nós queremos de fato fazer o diferencial, o nosso primeiro olhar não é para o pastor, não é para o irmão, não é para aquele que às vezes está em falha e muitas das vezes achar essas falhas e julgar como se fôssemos juízes, mas o nosso alvo é Cristo. E quando o nosso alvo é Cristo, e quando nós permanecemos nele, nós percebemos e compreendemos aquilo que devemos fazer aí fora deste mundo perdido. Ou seja, que eu e você, dentro desse conceito compreensível, e eu não vou me estender aqui para os irmãos, porque eu sei das nossas responsabilidades, e eu sei que nós precisamos praticar elas de forma constante, porque nós estamos aí vendo, né, as ideias de que a igreja é uma igreja cheia de sucesso. Quando você olha para o quesito da lógica humana, o sucesso muitas das vezes não é condizente àquilo que nós precisamos viver aqui, mas nós precisamos ser uma igreja fiel, porque naquele grande dia Cristo não vai vir buscar uma igreja cheia de sucesso aqui na terra. Cristo vai vir buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue, e que foi e que é uma igreja fiel a todo o ensino e mandamento que Ele nos deixou outorgado na palavra do Senhor, para que ir e fazemos discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos saber dessa responsabilidade e não omitir. Quando você vê alguém necessitado, alguém carente, em todo o seu ciclo de vida, fale de Jesus, porque você tem que ter a compreensão que quando pregamos a salvação, este poder aqui tem poder para fazer coisas inimagináveis. Aleluia. Ao nosso conhecimento. Mas que Deus abençoe vocês, irmãos, que vocês possam de fato abraçar esta causa, sendo uma igreja obediente na responsabilidade da evangelização. E não fujam à sua responsabilidade, que é ser amigo de Cristo. Faça o que Ele nos mandou, que assim seja todos os dias de nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, perpetuado, rico e abundantemente. Eu queria convidar que você fique de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode me ajudar aqui a louvar mais domingo. Queridos, como foi ministrado, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou?
Alguns responderam Jeremias, dizem por aí que tu és o profeta, tu és Isaías. E ele restringe mais essa pergunta e torna ela individual. E vocês? Essa pergunta possa ressoar na nossa vida hoje, nesse culto de missões. Se Jesus estivesse aqui hoje, e a sua palavra foi ministrada, e fosse uma pergunta individual: o que é Jesus para você? O que é Jesus para você, Pedro? O que é Jesus para você, Júnior? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, Aline? Quem é Jesus para você, pastor Moisés? Quem é Jesus para o senhor, pastor Newton? Quem é Jesus para você, Roberto? Que essa pergunta possa ressoar, irmãos, porque às vezes nós temos Jesus somente como o nosso refúgio, e não está errado. Senhor, tu és o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Está certíssimo, isso é Bíblia. Talvez essa pergunta, se fosse feita hoje para nós dizíamos: Jesus é tudo para mim. Jesus é a minha vida, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Rei, Jesus é o meu Redentor. Está errado? Não está errado, está certo. Mas Jesus faz essa pergunta querendo uma resposta mais íntima dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que futuramente se tornaram apóstolos de Cristo Jesus. Talvez a resposta que Jesus quisesse ali, e foi dita a ele: Senhor, tu és o meu amigo mais íntimo, tu és o amado de minha alma, tu és o meu Redentor, o meu Senhor. E Pedro ousou, deu essa resposta em outras palavras, mas Pedro anunciou uma intimidade mais próxima com Cristo, e nós só anunciamos a Cristo Jesus como temos uma intimidade com Ele. E às vezes não é barato todo mundo na hora do almoço começar a pregar o Evangelho, não. Num bom dia, numa boa tarde, como foi o seu dia? Meu dia está melhor do que ontem. Meu dia está excelente, meu dia está maravilhoso. Por quê? Pela graça de Deus. Hoje qualquer coisa que se fala no meu trabalho, olham para mim e diz: graças a Deus. Ou é verdade. Graças a Deus. Porque eu vou dar graça a quem, irmão? Deu certo isso, pois é. Graças a Deus. Pastor Nilton deu um testemunho na terça-feira dizendo: a glória é de Deus. Aonde? No trabalho, irmão. Sem ser enfadonho, sem ser chato, sem ser meticuloso, sabe? Sem ser crítico. E às vezes queremos enfiar Jesus goela abaixo em doses homeopáticas. Mas Jesus fala: olha, eu amei o mundo de tal maneira. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou vida. Nós possamos refletir, assim como a lua reflete o sol, irmãos, que nós possamos ser a resplandecente glória do Senhor aqui nessa terra, na nossa escola, no nosso trabalho. Por isso nós vamos falar de Cristo Jesus, vamos falar de missão, até que Ele venha. Até a consumação dos séculos, vamos anunciar com a nossa vida. Amém, querido? Amém. E essa semana eu gostaria de desafiar vocês, como todo culto de missões. O passado foi orar pelos nossos pastores. Todos oraram, sim ou não? Sim. Oh, glória! Tenho certeza que nossos pastores têm bênção para contar. Tenho certeza que se você se comunicar com ele, ele vai dizer que foi de grande proveito esse período de oração, que não foi em vão. Você não perdeu o seu tempo, vida foi abençoada. Deus usou pastores pelo Portugal, pelo Brasil, pela Itália, pela França, e vidas foram alcançadas através da tua oração, querido. Então não é nada em vão, nenhum trabalho do Senhor é em vão. Nenhum trabalho é em vão. Eu gostaria de desafiar vocês a expor o seu talento. Como pastor? Alguém pode ser um grande ator e
começar a fazer no teatro, na missão Lusitana Barreto. Pregar o Evangelho através do teatro. Olha que bem. Dança. Alguém pode ser ministro de dança. Aleluia. Fala, Jesus. E Deus, o Espírito Santo pode despertar em você a vontade de ministrar. Então levanta daí e vai ministrar. Conversa com o teu pastor, mas se exponha. Se exponha. Queira ir, queira trabalhar, queira fazer, queira anunciar, queira proclamar. Porque ele depende de nós. A salvação já foi paga na cruz do Calvário, agora é a nossa vez de anunciar que Jesus salva ainda, que Jesus cura, que Jesus transforma, porque me transformou. Me transformou e continua dia após dia me transformando. Preciso de mais de transformação. Não sou nada perfeito, irmão, sou puramente imperfeito, mas a misericórdia de Deus vai me alcançando, me transformando, e moldando, e movimentando. Eu gostaria de desafiar você nisso essa semana, esse mês. Senhor, aonde que eu posso ser usado por Ti? Aonde que eu posso ser necessário, eficaz, audacioso pelo Teu Evangelho? Deus, eu não quero mais só sentar e esquentar a cadeira de um banco. Eu quero estar do lado do meu pastor e ajudá-lo, porque as portas do inferno não vão prevalecer, irmão. Nós precisamos ter a ciência de que nessa luta nós somos mais que vencedores. Pastor, eu não consigo, eu não tenho habilidade nenhuma. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? O inferno, Satanás com seus dardos inflamados, em nome de Jesus, que caia por terra toda acusação. Em nome de Jesus, que caia por terra todo marasmo, toda prostração. Queridos, se você teve uma experiência com Deus, que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração, sabe? E falar: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero ter mais comunhão contigo. Eu quero estar mais agarrado a Ti. Eu não quero voltar ao primeiro amor, mas eu quero ser o primeiro amor em pessoa. Lembra de quando você fazia? Lembra de quando você esboçava a alegria? Lembra de quando você tinha mais intimidade com Deus? Lembra de quando você metia a mão para fazer? E é isso, irmãos, é isso que o Evangelho quer de nós, é isso que Cristo quer de nós. Que dizes que eu sou? Sou só o teu Criador? Sou só o seu Senhor? Ou eu sou o teu amigo? Ou eu sou aquele que tem intimidade contigo, que você agarra comigo e está do lado a lado, que você me sente, que você pode me tocar, porque o meu Deus não é abstrato, Júnior. Aleluia. O meu Deus não é algo abstrato, um foco de luz, não. Não me venha com isso que eu não creio, porque a palavra de Deus diz que com a sua boca, com as suas mãos, Ele levanta do trono, então Ele tem um corpo. Ele é Deus personalizado. Eu não consigo vislumbrar, mas não é nada disso, um feixe de luz, um gás, ou sei lá que não. Eu creio, sabe, irmãos, em algo que os meus olhos ainda não conseguem definir. Algo que Moisés tem de longe, mas a sua face já resplandeceu com a glória de Deus. E é isso que Jesus está nos perguntando: quem eu sou para você? Eu sou um Deus distante, eu sou um Deus de longe, eu sou um Deus próximo, eu sou alguém que só visito de vez em quando, eu sou alguém que só busco quando estou precisando. Quem sou eu para você, irmão? É o que Jesus nos pergunta nessa noite. Então, deixa Deus te usar.
Seja ousado no seu trabalho. Senhor, o que eu posso fazer aqui? No Dia das Mulheres, será que vai ser proclamado o amor de Cristo Jesus se eu entregar uma flor de mulheres? Falar, olha, eu conheci um amor perfeito, isso aqui é só parte dele. Será que no Dia dos Homens eu posso dar um abraço no meu amigo de trabalho e dar um cafuné nele? Será que eu posso chegar no meu trabalho e dar um bom dia? Será que eu posso impor as mãos, subir no meu prédio e falar, Deus abençoa essa casa em nome de Jesus? Será que eu posso subir os andares do meu prédio, Senhor, aonde pisar a sola do meu pé? A tua palavra diz que o lugar é abençoado, então em nome de Jesus que haja vida. Irmãos, imagine o movimento que será quando cada um de nós se deixar ser usado por Deus. Será, Thaís, que lá onde você trabalha, cuidando de começar, Senhor, só de pensamento, conhece o coração, tu sonda, tu transforma, tu cura. Será que se deixarmos ser usados como flecha, irmãos, Deus vai nos dispensar de maneira nenhuma? De forma nenhuma, irmãos. Então, deixe ser usado. Rebeca deixa ser usada por Deus. Deixa ser uma flecha, uma potência na mão do Senhor. Amém, querido? Amém. E que esse mês seja um mês abençoado. Talvez você não veja fruto nenhum, não se importe, porque Paulo prega, Apolo rega, mas quem dá crescimento é o Espírito Santo de Deus. Talvez você vai pregar, vai falar, vai dizer, não vai ver acontecer nada, mas como o presbítero Paulo falou lá no futuro, talvez tão distante ou bem próximo, alguém vai estar do teu lado, convertido, porque você foi instrumento na mão de Deus. Não fique parado em nome de Jesus. Não fique prostrado em nome de Jesus. Movimente-se. Movimente-se. Movimente-se em nome de Jesus. Amém, querido? Para começar, então, tem uma bandeira aí na frente de cada fileira. Foi posta aleatória ou pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você nunca ouviu falar no país que está aí à sua frente. Talvez você nunca viu essa bandeira, mas você vai pegar ela. Você vai juntar com os teus irmãos que estão aí do seu lado. O pastor vai estar orando, vai levantando um clamor. Amém, pastor Antigo? Sei que o senhor está cansado, mas nos ajuda aqui em oração. Junto com os irmãos que estão aí do seu lado, irmãos, e você vai pedir que Deus cure, que Deus sare, que Deus transforme, que Deus, sabe, envie pessoas, que Deus te envie para esse lugar, quem sabe, irmão, mas que o Evangelho seja proclamado aqui e lá em nome de Jesus, que vidas possam ser transformadas em nome de Jesus. Olha, estamos recebendo relatos de pessoas tendo sonhos com Cristo Jesus e se rendendo aos pés, sem nem ser evangelizadas de boca a boca, face a face, mas tendo sonhos, por exemplo, em países muito fechados, onde o Evangelho tem difícil acesso. Deus usa de todas as maneiras, mas vidas vão ser salvas. Você crê nisso em nome de Jesus? Então ore, interceda, clame, para que o governo, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Então que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Pastor Nilton. Paz, queridos. Amém. Que bênção, né? Vamos orar. Amém. Fecha os teus olhos, segura com força nessa bandeira. Tenta imaginar um missionário nesse lugar, nesse país que você está olhando agora. Aleluia. Imagina que lá dentro, em algum lugar, tem um missionário lá, nesse exato momento, falando de Jesus para alguém.
talvez ele está fugindo da morte, da prisão, do espancamento. E ele está lá, alegre. Não é? Vamos orar. Pai, levantamos, Deus, como igreja, Senhor, esse clamor a Ti. Eu oro, Senhor, junto com os meus irmãos, por cada nação que está aqui representada, ó Deus, a começar por Portugal. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho avance, Senhor, pelo Cazaquistão, país perseguido, que ele avance, Senhor, por Israel, pela Mauritânia, pelo Marrocos, pela Arábia Saudita, ó Deus, que aonde houver, Senhor, uma chama viva, que o Senhor faça um incêndio, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Senhor, a vida dos nossos irmãos missionários que lá estão, seja onde estiverem. Abençoa, Senhor, a família deles, protege eles de todo mal, sustenta os teus filhos, Senhor, que estão, Deus, à frente da tua obra, Senhor, em toda a terra, Pai, em nome de Jesus. Coloca paz, alegria, coloca, Senhor, tranquilidade, Senhor, derrama, Pai, da tua unção sobre, Deus, os teus servos e servas. Encoraja-os, anima-os, Deus, e que em tudo eles possam ver a ação do teu Espírito. Eu oro por essas nações. Eu oro, Senhor, porque um dia, Deus, nós levantamos um clamor por uma terra chamada Zimbábue. E hoje o presidente de Zimbábue, ele é também o presidente da Aliança Evangélica daquele país. Ele é o pastor da principal igreja evangélica que há no Zimbábue. Ele é o presidente daquela nação. Porque aonde o Senhor habita, nem as autoridades podem resistir. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela igreja do Barreiro, pela missão presbiteriana. Eu te agradeço pela vida do presbítero Paulo. Ó Deus, que o Senhor dê força a ele para que ele continue, Senhor, sendo missionário nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Você está livre, se quiser sentar, ficar de pé. Agora, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. A minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
levado não é um carro do ano já fim, mas é uma pequena lembrancinha que nós da Missão Lusitana queremos passar a ti, tá bem? Pedro vai te dar o maior presente que esse. Então, que quando você olhar para esse presente aqui, pode vir, né? Quando você olhar para esse presente, que você lembre de Pedro. Ele vai te fazer agora, tá bem? Bem forte, bem forte. Até que Pedro esposa. Glória a Deus, que Deus possa te abençoar, tá bom? Irmãos, agradeço pela oportunidade, agradeço a vocês pelas orações, que vocês possam continuar orando pela nossa vida. O inferno tem se levantado, mas ele se levanta para cair, porque o Senhor é o nosso Deus. As lutas continuam, vão continuar e nós vamos conseguir ir avançando, vencendo, cumprindo barreiras em nome de Jesus. E que vocês possam verdadeiramente deixar ser usados, que vocês possam verdadeiramente ser potências na mão de Deus. Amém? Deus abençoe, que todos tenham uma semana ricamente abençoada. Pastor Gentil, as considerações. Amém, queridos. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Eu cheguei agora, né, 15. E quando eu cheguei, Pablo estava interrompendo o microfone, mas eu quero perguntar para vocês se eu posso convidar ele de novo para vir pregar aqui. Amém. Amém. Glória. Amém. Amém, gente. Nós, como os irmãos sabem, a gente viajamos para o Porto na sexta-feira. O Bruno ontem fez uma cirurgia lá em casa, aí mais a Alice subiu com ele, e correu tudo bem, conseguiu arrancar os outros dentes que faltavam, e foi menos invasivo e dolorido do que da outra vez, né? Foi mais tranquilo, foi mais calmo, e eu louvei o Senhor por isso. E dormimos lá em Penafiel. Penafiel é uma cidade que fica mais ou menos uns 50 quilômetros ali do Porto. E hoje pela manhã era aniversário da igreja de Penafiel, 17 anos da Missão Lusitana em Penafiel. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de levar a palavra lá, de ministrar a palavra. Foi uma bênção mesmo. A igreja de lá mandou um abraço para cada um de vocês aqui, pelas orações, como o pastor Richard disse, né, por ter permitido enviar esse missionário aqui para lá para pregar hoje. Esse Richard nem veio para cá por isso. Mas Deus ele é bom, né? E eu agradeço os irmãos pelas orações. O pastor Moisés ouvia, a Alice estava ouvindo o culto, estava ouvindo ela assistindo. Eu vi que ele informou que a gente sofreu um pequeno acidente, né? E eu sei que os irmãos ficaram preocupados. Quem que é aquele jovem ali atrás do Rodrigo? Cabelo pretinho. A primeira veio o pastor Nuno. Eu até perdi o que eu estava falando. Mas foi nada demais, foi logo aqui, dentro daquilo que a gente estava na expectativa, era de chegar a tempo do culto. De fato, a gente chegava às 18 horas aqui, era o que estava preparado, né? Mas infelizmente aconteceu isso. Uma mulher, ela saiu da pista da direita, sem olhar no espelho, e entrou na esquerda onde nós estávamos, bateu na lateral do carro. Graças a Deus foi só o carro, a gente está bem, né? E louvado seja Deus por isso. Amanhã a gente resolve essa parte da questão do seguro e tudo mais. Mas eu quero que vocês saibam a importância das orações de vocês. Porque eu creio que talvez se não fossem as orações, poderia ter sido pior. Porque eu tenho sentido, irmãos, que Satanás tem peneirado a gente aqui. E às vezes parece difícil as coisas, né? Mas a oração de vocês
o comprometimento de vocês e a alegria hoje de saber que eu estive fora e o culto ele aconteceu lindamente lá mesmo. E isso é bom quando a gente se torna um servo inútil. A igreja não pode depender do seu pastor. Não pode, o culto tem que acontecer na mesma, que bênção. Glória a Deus. Agora vocês não vão mais me ver aqui nos domingos. Vamos lá. Mas, queridos, é fundamental essa oração, esse carinho, esse abraço. Pablo, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo, por se permitir ser usado por Deus. E que você leve daqui esse abraço carinhoso dessa igreja. E vai haver outras oportunidades que eu quero te ouvir pregar. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Moisés, Giza, os nossos líderes de missões. Que linda está a igreja, que bênção. E não cessamos, irmãos, não parem de orar, não parem de adorar a Deus, não parem. Eu ministrei sobre isso hoje de manhã. A palavra base foi lá o texto de Jonas, mas a mensagem foi sobre avivamento. E o Senhor, Ele não está mais procurando um crente de banco, né, pastor Moisés? Como o pastor falou aqui agora no finzinho, mas Ele quer pessoas que estejam comprometidas com a obra, que estejam dispostas, de fato, a sacrificar, para estar aqui servindo Ele, servindo a comunidade, servindo que Ele ainda vai acrescentar. Amém? Olha, quarta-feira o que nós temos? Jesus é minha casa. Jesus na minha casa. E é na casa de quem? O Jonathan. Qual que é a morada da casa do Jonathan? Você sabe? Não faço eu chegar lá? Rua Pedro Silva Fernandes, número 1, terceira esquerda. Onde é que é isso, pessoal? É uma rua acima ali do Barreirense, do Continente, pertinho. Você sabe onde o Rodrigo tem a oficina ali? Todos sabem? É ali. Atrás da minha casa. Quem não achar a casa, o Jonathan acha que Davi. Pergunta lá no O Davi vai estar na janela. Irmãos, 8 horas, quarta-feira, lá no jogo. Quem não sabe, a gente se encontra às 7h30 aqui na frente da igreja, vem? Vai para lá, glória a Deus. Terça-feira, o que nós temos? Culto, oração. Glória a Deus. Nós ganhamos da igreja de Bragança um projetor. Não sei se está funcionando, o pastor Elianai falou que não sabe, que está parado há muito tempo. E o Elianai foi um missionário que chegou há pouco lá em Bragança. Então aqui ele estava guardado e ele me ligou para saber se eu queria. Eu disse quero, falei que estava em Pé na Fiel, então ele mandou para Pé na Fiel lá, a gente pegou. E está aqui, já está ali na minha sala ali, a Roberta já guardou lá. Essa semana a gente testa, vai funcionar em nome de Jesus. Amém? Amém. O que mais que eu quero falar para os irmãos? Mais nada. Nós vamos pôr em pé. Eu quero orar para vocês. Eu não tenho mais nada para falar. Uma coisa. O congresso encorajar, fortalecer. Finalzinho de outubro. Último fim de semana do mês de outubro. Já abriu as inscrições. Ainda tem vaga. E eu aconselho fortemente os irmãos a participar desse congresso. Fortemente. É um congresso que é ministrado pela GKPN, a GKPN é uma das muitas escolas que formam missionários para as zonas de alta presença, como é também a Voz dos Mártires, que nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, né? E a GKPN faz esse congresso para formar, não no sentido de formar líderes, mas de encorajar pessoas. Tanto que o nome do congresso é fortalecer. Para nos encorajar, nós que somos missionários, nós que estamos à frente de obra, nós que desejamos fazer algo diferente, nós que não desejamos só estar no banco, que queremos nos movimentar no Senhor, eu aconselho que vá
participar e encorajar. Não é um investimento barato, realmente. São 70 euros a inscrição. Eu não sei, era num hotel 5 estrelas lá em Oeiras, dentro do Oeiras Park. A alimentação, o lanche, mais propriamente o lanche da tarde é fornecido. São 3 dias de congresso. Sexta-noite, sábado, o dia todo e domingo pela manhã. Já temos alguns nomes confirmados: o pastor Luciano Subirá, o pastor Cláudio Duarte, 2 pastores dos Estados Unidos da América vão estar lá ministrando também. O sábado à tarde tem workshops onde a gente pode ter a prática daquilo que é ministrado, né? E dicas, conselhos, estratégias para evangelismo aqui na Europa, na área financeira, na área emocional, na área familiar. É uma bênção, é mesmo uma bênção. Nesses 5 anos que eu estou aqui, eu fui participar de 4, de 3, apenas eu consegui participar de 3. E eu mesmo aconselho os irmãos que puderem, façam logo a sua inscrição. O ano passado foi o ano que eu não fui. Traz o que você mandou aqui para mim. Não recebi nada aqui não. E foi o ano passado que eu não fui, e eu não fui porque eu não consegui fazer a inscrição. Porque eu fui lá final de agosto para fazer a inscrição e já não tinha mais. Então eu entrei numa fila de espera, mas ninguém desistiu. Eu fiquei sem. Esse ano eu vou em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Tem cantina. A pastora Gisela mandou dizer que tem cantina, vai ter empadão hoje. Glória. Que bênção. Não é para dizer quem foi que fez. Amém. Não disse. Eu não disse. Irmãos, obrigado Amém. pelas orações. Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse culto, Senhor. Obrigado por ter guardado, Deus, a minha vida, a vida da minha família. Pela bênção, Senhor, pelo fim de semana abençoado que o Senhor deu, Senhor, para mim, no meio de irmãos. Por ter cuidado do Bruno, Senhor, lá na clínica, Pai. Obrigado por tamanho amor, por tamanha graça, Pai. Muito mais, Senhor, do que eu mereço, porque eu sempre não mereço nada, e ainda assim o Senhor tem me dado. Eu te louvo por essa igreja que ora, te louvo, Senhor, por esses irmãos, Deus, que, Senhor, entenderam a mensagem do Evangelho e cada dia mais têm se dedicado em amor pela tua obra, Pai. Amigos, começa por mim, na minha casa, Senhor, por essa igreja, pelas demais igrejas do Barreiro, ó Deus, em nome de Jesus, faça a tua obra, e eu peço a Ti aquilo que tenho pedido, Senhor, todos os dias, Deus, dá o Barreiro por herança, Senhor, para nós, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, aqueles que estão doentes. Guarda, Senhor, leva a cura, Senhor. Traga, Senhor, pessoas novas, visitantes, Deus. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja adorado, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, façam assim das suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as boas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco durante essa semana, ao longo desses dias, até que o Senhor venha e nós vamos dizer o quê? Amém.